A recusa de uma coligação pela UNITA, nos termos previstos pela lei, é um daqueles momentos que pedem silêncio, respiração funda e uma pergunta simples. Mas afinal, rejeitaram o que exatamente? Porque às vezes a política torna-se tão envolvida em orgulho. É nesses momentos que se exige uma clareza dos militantes do Galo Negro. A coligação não foi aceite. E por mais que tentem revestir essa decisão com argumentos de identidade partidária ou defesa da pureza orgânica, a verdade nua e crua é que vão permanecer na oposição. Longe de ser um feito evidente, isso é uma imaturidade política. Não vou focar naquilo que os militantes aceitam, do tipo, foi aceita uma agregação ampla, uma agregação restrita e uma cooperação, mas sim naquilo que os militantes não aceitam de jeito nenhum. A coligação não foi aceita pelos militantes da UNITA. Isto tem que ser claro, não foi aceite. E está claro que preferem ficar na oposição do que aceitar uma coligação nos termos da lei. Claro que não há aqui nenhuma imposição da parte da UNITA. O que estamos aqui a fazer é pôr em funcionamento uma estratégia, depois de lidos cenários políticos e os formatos possíveis em Angola para se concorrer às eleições gerais. O debate ao nível do Congresso decorreu em volta de 4 possibilidades de se formar esta aliança, que não tem ainda uma designação, tanto você vai continuar a ser FPU, você vai passar depois de FPA, não há ainda designação. O que o Congresso ganhou, ou o que a direção do partido ganhou, é o aval do Congresso. O termo é mesmo este, o aval do Congresso. A UNITA deve continuar a perspectivar uma ampla frente patriótica. Isto não é a designação tácita, uma ampla para concorrermos às eleições. Lá ao fim, depois vamos designar o nome exato ou a sigla exata desta ampla frente. Agora, das 4 perspectivas debatidas ao nível do Congresso, as 3 foram permitidas. Ou é uma coligação eleitoral na perspectiva de cooperação, ou é uma agregação... Não nos termos em que a lei eleitoral prevê ou a Constituição. Não. Nós já entendemos que o que a lei angolana prevê é a coligação. A coligação não foi aceita pelos militantes da UNITA. Isto que tem que ser claro. Não foi aceita. Mas foi aceita uma agregação ampla, uma agregação restrita e uma cooperação. Na ampla agregação, estamos a falar de constar das nossas listas partidos políticos que aceitaram conversar conosco, não é imposição, que aceitaram negociar conosco esta frente, partidos políticos e sociedade civil. Na agregação restrita, apenas com a sociedade civil, nenhum partido político. A outra, que é a cooperação, permite que haja uma espécie de acordos de não agressão. Partilhar os mesmos princípios, os mesmos objetivos, não agressão. Como está a acontecer agora, em que ainda não estamos nas eleições, já há agressões de um e do outro partido. Mas como é que se consegue isso? Acordos sem agressão? Sim. Isso faz-se quando sobrepõe o interesse nacional, não há agressões. Vamos olhar para o que é mais importante. O que o povo quer é alternância. Queremos experimentar uma outra forma de governar. Se os políticos forem engenhosos, suficientemente pacientes para conversar, havemos de encontrar entre essas 3 a plataforma que nos levará às próximas eleições de 2020. Estamos nesta perspectiva, sem imposição. Vamos conversar. Até porque o ponto em que nos encontramos hoje, nós já temos caminhos andados para as 3 perspectivas. Agora, como o Congresso deu à UNITA a possibilidade de entre essa encontrar uma que achara melhor para 2027, nos próximos tempos o que vai haver é debate. São contactos com as entidades da sociedade civil, contactos com os outros partidos políticos, para vermos então qual é que resolve o interesse das partes, mas, sobretudo, resolve o interesse maior, que é do povo, aliar-se a uma plataforma e fazermos desta plataforma o trampolim para alcançarmos o poder.
poder político. Portanto, estamos a ser. Sim, o que se pretende é cumprir aquilo que os militantes dizem e ditam. São eles que mandam. Eles são soberanos. São soberanos. Nós somos partido político. A nossa soberania reside no militante, no membro. Portanto, a direção do partido não vai ser. Mas por que tanto espanto? Há realmente a possibilidade de não aceitar uma futura coligação nos termos da lei? Ou os militantes da UNITA acham que a política é um concurso de pureza? A política é um jogo de poder. Como escreveu Sun Tzu no livro A Arte da Guerra, aquele que sabe quando pode lutar e quando não pode, será vitorioso. Ao descartar qualquer possibilidade de uma coligação tradicionalmente legal, os militantes acreditam que podem lutar sozinhos, em todos os terrenos, contra o poderoso MPLA. É o tipo de arrogância que transforma a estratégia em teimosia. Militantes da UNITA. Isso eu chamo de convicção transformada em cegueira. A UNITA, ao rejeitar esta possibilidade de alianças, agiu como se estivesse a defender um templo sagrado. Estão a confundir coligação com extinção do partido. E nesse teatro de vaidades, esquece-se o óbvio. Ninguém derruba um sistema consolidado com ego. Mais uma vez vou citar Sun Tzu. A maior vitória é aquela que requer menos esforço. Traduzindo para o ego dos militantes do Galo Negro, unir forças não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. Os militantes da UNITA acreditam que apenas com o seu contingente tradicional irão virar um país inteiro de cabeça para baixo, ou seja, derrubar o MPLA em todo o país. Se assim agem, é um otimismo bonito e perigosamente desconectado da realidade. Só para lembrar a UNITA, a história nunca foi simpática com forças que se acham autossuficientes. Maquiavel, no livro O Príncipe, alerta precisamente para isso. Governantes ou aspirantes ao poder que não constroem alianças e não se adaptam às marés da fortuna são inevitavelmente derrotados, a não ser que os militantes da UNITA adorem ficar na oposição, porque negar coligações nos termos da lei de forma absoluta é justamente o contrário da prudência, é dispensar potenciais aliados, afastar bases sociais diversas e restringir a própria relevância. A ironia dolorosa, enquanto a UNITA recusa absolutamente alianças nos termos da lei por orgulho, os cidadãos sacrificam oportunidades, empregos e estabilidade para manter viva a esperança de mudança, criticando o MPLA a todo custo. E é um grande desconforto quando se percebe que quem deveria liderar o sacrifício parece tão apegado à própria identidade que se recusa a sacrificar absolutamente nada. Querem poder sem concessão, vitória sem renúncia, transformação sem risco. Mas não existe vitória sem perda. Robert Greene lembra em As 48 Leis do Poder: quando pedes ajuda, apela ao interesse das pessoas, jamais à sua misericórdia. Uma coligação é precisamente isso, o encontro entre interesses e o interesse de tirar o MPLA do poder a todo custo, nos termos da lei. E exige às vezes uma coligação. Ao rejeitá-la, a UNITA renuncia a uma das ferramentas mais poderosas do jogo político, o interesse compartilhado. É igualmente curioso observar como a UNITA trata a ideia de coligação como uma ameaça existencial, como se colaboração fosse sinónimo de diluição irreversível. Mas onde é que está escrito isso? O livro A Arte da Guerra diz: aquele que não altera suas estratégias conforme as circunstâncias está condenado ao fracasso. E as circunstâncias, num país dominado por um sistema profundamente enraizado, como todos nós sabemos das nossas instituições, são claras. Ninguém vence sozinho. Não é apenas uma questão de coragem ideológica, é uma questão de matemática, geografia eleitoral e sociologia política. Uma oposição fragmentada é sempre o melhor aliado do poder estabelecido. A UNITA não disse explicitamente preferimos perder sozinhos do que ganhar em conjunto, mas diz isso nas suas decisões. E esta postura seria apenas trágica se não fosse também profundamente irresponsável. Maquiavel advertia: os inimigos unem-se para derrubar os fortes, mas os fortes caem quando não sabem unir-se com os outros. O recado está claro. A incapacidade de construir alianças não é sinal de força, mas de fragilidade estratégica. E então surge a pergunta inevitável: o que é mais importante para a UNITA? Manter o orgulho partidário intacto ou alcançar resultados concretos para os cidadãos? Porque é fácil reclamar do sistema. Difícil é adaptar-se para vencê-lo. É fácil dizer, somos grandes. Difícil é aceitar que ninguém é grande o suficiente para mudar um país sozinho. No fim das contas, meus caros militantes da UNITA, a política é um jogo cruel com uma regra simples. Quem não se adapta, morre politicamente. Rejeitar coligações é empilhar pedras no próprio caminho. E como lembrava Sun Tzu,
Aquele que se considera completo, fracassa. Talvez esteja aí o verdadeiro ponto. A UNITA continua a comportar-se como se já fosse completa demais para reconhecer que precisa dos outros.